Vamos aqui para mais uma aula sobre verbo. Lembrando que você já aprendeu algumas coisas a respeito. Você já sabe o que é verbo, já sabe identificar na frase. Você também já consegue perceber os tempos verbais. E agora, nessa aula, a gente vai para um problema muito interessante que exige bastante atenção. É a questão da conjugação do verbo. Por que muita atenção? Porque os verbos vão se dividir entre regulares, irregulares, defectivos. Isso aí vai influenciar na maneira como você deve falá-los, ou seja, na maneira em que eles devem ser conjugados. E para você fazer isso, nós temos aqui a questão, letra A, soprar é um verbo irregular. Letra B, avaliar é um verbo irregular. Letra C, perceber, saber ou sonhar. Gente, o que seria o verbo irregular? Verbo irregular é aquele que sofre alterações em seu radical ou na desinência, mas principalmente no radical. O que é o radical de um verbo? O radical de um verbo são essas letras iniciais em cada verbo. Essas que eu estou destacando aqui no verbo soprar, por exemplo. As letras iniciais significam aquelas em que, na conjugação do verbo, permanecem inalteradas. Então, o verbo soprar, você vai conjugar no presente, você diz eu sopro. No pretérito imperfeito, eu soprava. No futuro, eu soprarei. No imperativo, sopre. Então, veja que até a letra R não há alteração nessa sequência de letras, ou seja, no seu radical. Depois do R, o A vai se transformar em E, por exemplo, em sopremos, né? Então, daqui para frente já é desinência. Ou seja, gente, o que é que eu quero dizer com isso? Que o verbo soprar, ele é um verbo regular, porque as letras permanecem inalteradas, as letras do radical. O verbo avaliar, a mesma coisa. Veja que até a letra I do verbo avaliar, eu avalio, eu avaliava, eu avaliei. Até a letra I não há alteração na escrita desse verbo. Na letra C, a mesma coisa. Eu percebo, eu percebia, eu perceberei, percebamos. Então, até a letra B, o verbo não sofre alterações. Essas letras se mantêm na conjugação. Na letra D, olha o verbo saber aqui. Será que esse verbo saber não tem alteração no radical? Saber você vai dizer sabemos, você vai dizer sabia, você vai dizer saberemos. Só que no presente você diz sei e não sabo. No passado você diz soube e não sabeu. Então significa que este verbo sofre alteração nessas letrinhas iniciais, ou seja, no seu radical. O verbo saber, portanto, é o verbo irregular, é a alternativa que você deveria marcar. O verbo sonhar, até a letra H, gente, não há alteração quando você faz a conjugação do verbo. Eu sonhei, tu sonhaste, ele sonhou. Vamos aqui à segunda questão agora. Assinala a opção em que a conjugação do verbo está errada em relação à norma padrão. Na letra A, gente, cuidado. Aqui é o verbo arguir, você pronuncia eu arguo. Veja que o verbo não está com acento gráfico. Por que não? Porque a palavra é arguo. E se tivesse um acento aqui no A, você falaria argo, mas não é o caso. Na letra B, eu distingo um animalzinho doente de um saudável. Será que esse verbo distinguir está correto? Distinguir. Então, se eu falo distinguir, eu distingo. Tu distingues, ele distingue. Você não pronuncia o U seguindo essa conjugação aí, ok? Letra C. Se você não desfazer o acordo, terá problemas mais tarde. Aqui, gente, nós temos o verbo desfazer. Preste atenção numa coisa. A partir de agora, nós estamos falando aqui de verbos que têm outros derivados. Toda a conjugação dos verbos derivados mantém-se igualzinha à dos verbos primitivos. Então, o verbo fazer no passado, eu faria. O verbo desfazer, desfaria. Então, no caso aqui, o verbo fazer no passado, se eu fizesse. Verbo refazer, se eu refizesse, ok? Não tem alteração alguma. Aliás, no caso aqui, nós temos o verbo desfazer, né? Com o verbo desfazer, se você não desfizer. Portanto, é a letra C a frase que traz o verbo inadequado. Letra D. Ele, sendo vidente, não previu a seca. Olha aqui, gente, o verbo prever, né? Derivado do verbo ver. Se você fosse usar aqui o verbo ver, será que você ia falar viu a seca ou viu a seca? Não, você ia dizer que o vidente não viu a seca. Então, com o verbo prever, ele não previu. Se fosse o verbo rever,
ele não reviu. A conjugação é conforme o verbo ver. Letra E, se fosse você, faria tudo de novo. Na oralidade, muita gente diz, se fosse você, eu fazia tudo de novo. Quando é que eu vou usar faria? Futuro do pretérito, ou seja, algo que você iria fazer se não houvesse uma condição. Você só usa o pretérito imperfeito, ou seja, fazia, se você se refere a uma coisa que você costumava fazer com muita frequência em um tempo remoto e por alguma razão deixou de fazer, certo? É isso aí, pessoal.